sou a Larissa Turbiani, nasci em Mauá, nasci e cresci em Mauá. Minha relação com Mauá é muito simbólica. Acho que quando a gente fala, né, de um lugar que a gente nasceu, cresceu, enfim, né, que tem família, que tem relações, que estudou, que, enfim, né, que conheceu vários espaços, já tem um marco, né, esse território. Quais todas as relações assim mais importantes que eu tenho hoje, né, que sejam aí de amizade, relação amorosa, são de Mauá, né? E é muito doido, porque toda vez que eu gosto de viajar, e sempre que eu vou viajar, alguma coisa me remete a Mauá. Teve uma situação que eu nunca esqueço, quando a segunda vez que eu fui para o Pará, e aí eu fui fazer um passeio, eu fui para Alter do Chão, e o passeio passava pelo rio Tapajós. E aí, né, eu tava no barco com duas amigas, e aí tava passando um outro barco, e aí me gritou alguém assim, e aí, Mauá? Eu fiquei assim, tipo, gente, é isso, assim, então é muito louco. Lá no Pará, e o mano, que era daqui de Mauá, depois que eu reconheci quem era, deu um salve, assim, então... E eu gosto sempre, assim, aonde eu vou, né, quando eu vou me apresentar nos lugares, eu sempre gosto de trazer, né, eu sou de Mauá, né, então essa relação com o território, para mim, é uma relação de identidade mesmo, né, diz muito sobre a gente. Então, faz parte, né, da minha identidade, assim, ser mauaense. Convicção inabalável de que tudo que a sociedade tentou nos convencer até aqui está errado ou é injusto. Não nascemos pra ser mãe, pra família, pro lar. O nosso lugar é onde a gente quiser. Eu comecei como DJ, oficialmente, assim, em 2018. Mas antes disso, eu tinha tido uma experiência, acho que 2015, 2016, de tocar. E na época, né, quem deu essa assistência, porque eu já tinha vontade de tocar, né, já tinha ali um ou outro disco, colava muito em sound system, então essa coisa de tocar, de colecionar disco, me despertava muito, assim, né. E aí, nessa época, o Alemão, né, que é daqui de Mauá, ele e a Sara, eu até lembro disso, a gente estava organizando um evento aqui em Mauá, e aí ele e a companheira dele colaram na minha casa, ele tinha uns equipamentos, ele levou pra mim, tipo, aprender, né, me deu uma aulinha básica ali para que eu conseguisse tocar nesse evento. Então, nessa foi a primeira experiência. E aí, em 2017, eu conheci a Kátia Flávia, que é minha parceira, DJ também, de São Bernardo, que a gente tem um projeto juntas, Pará Embolar. E aí a gente se conheceu numas aulas de danças que a gente fazia em Santo André, na Escola Livre de Dança, que era de danças brasileiras. E a gente se conheceu, se conectou e ela já tocava. E aí me despertou, assim, né? A gente começou a trocar figurinha, ela já pesquisava, já tinha uma pesquisa das músicas do Norte, né? E eu também já tava nessa pegada, assim, de começar a pesquisar esses ritmos. E aí ela que me colocou, assim, né, nesse caminho. E aí desde 2018, né, com a Pará Embolar que eu ingressei mesmo, assim, nesse universo da discotecagem. Com a Pará Embolar, né, com esse projeto em 2018, quando eu conheci essa minha parceira, a Kátia Flávia, eu também estava me organizando para ir para Belém. E aí eu já fui para Belém com essa intenção de conhecer mais da cultura, né, conhecer mais das músicas, porque a gente, né, em São Paulo, falando, né, dessa região sudeste, a gente acaba não conhecendo, né? É isso, assim, a gente tá falando de um outro, né, de lá de cima do mapa, e a gente acaba não acessando essas outras culturas, né, esses outros sons, até por conta mesmo de uma indústria musical, né, que fica muito focada nesse eixo São Paulo, Rio, e aí eu sempre, esse lado sagitariana, né, eu sempre gosto de, tipo,
pesquisar coisas diferentes, outras culturas. Então eu sempre tive essa vontade, e aí na música não foi diferente, né? Quando eu comecei a entender ali que eu gostava de música, que eu queria pesquisar, que eu queria tocar, eu também já fui para um outro lado, assim, né? De querer mesmo trazer, inclusive, coisas que precisavam ser mais valorizadas, né? Então também tinha esse olhar. E aí quando eu conheci a Cátia Flávia, fui para Belém, né? Fui para Belém de ônibus a primeira vez. Fiquei 2 dias no ônibus para chegar lá. E aí, quando chegou lá, foi assim, me abriu assim um outro universo, porque uma coisa é o que a gente vê na TV, o que a gente imagina do que é, né, aquele território. E aí outra coisa é você estar lá, é você conhecer as pessoas, né, você ver, né, a cultura local mesmo, assim, sabe? Os modos de vida das pessoas, né, as relações, os sotaques. Então isso mexeu muito comigo, e aí voltei de lá. Eu também fui na intenção de garimpar, né? Então consegui trazer uns discos de lá. E aí voltei, né? A gente fez a primeira Paraembolar. E aí assim, né? Você vai pesquisar a música do Norte, automaticamente eles acessam muito mais que a gente aqui no Sudeste, né? Outros ritmos da América Latina, né? Por uma questão ali mesmo de proximidade, né? Então, você também acaba acessando, né? E aí, fui mais a fundo ali de cúmbia, né? Queria pesquisar cúmbia, reggaeton. Então, também fui adentrando, né? Pra esse lado. E aí, para além disso, né? Como eu sou também uma regueira guerreira, esse lance do sound system, né? Do sistema de som, também eu sempre curti, né? Sempre achei foda, assim. E aí fui também com essa pesquisa, né? Lá do Norte, lá eles têm a aparelhagem, né? E aí eu comecei, tipo, pensar, caraca, todos os lugares, né? Todos não, mas alguns lugares, né, da América Latina tem muito essa conexão, né? Essa coisa em comum que é as culturas que utilizam de um sistema de som para fazer evento, para, né, para amplificar ali o rolê. E aí fui fazendo essas conexões também, né? Então, tipo, no Pará tem aparelhagem, lá em Recife as aparelhagens do brega funk, que em São Paulo é o funk, né? São Paulo, Rio é o funk, o paredão. Lá na Colômbia é os picoque, é o sound system que eles chamam lá. No México, a cultura sonideira, que também... Então, assim, é muito próximo, né? Então, como que tá tudo conectado, né? E a gente traz também uma questão histórica, né? Os países da América Latina todos passaram, né, por processos de colonização também, né? Então, do mesmo modo que tem, né, muitas coisas, muitos frutos, né? Muitas coisas, muitas belezas que saíram desses processos, a gente também tem, né, as violências, também tem as vulnerabilidades, né, desses territórios que são muito, muito comuns. E aí eu tento um pouco trazer disso, assim, na minha pesquisa, sabe? Uma diversidade que aproxime, que não exclua, assim, né? Então, o quanto que a gente tem de diverso e que se conversa, sabe? E aí, para além disso, também essa relação com o tempo, né? Eu sempre gosto de trazer nos meus sets tanto artistas, né, de décadas, né, de outras décadas, assim, né, quanto artistas atuais, né? Então essa relação também com o tempo, né, com quem veio antes, né? Então eu tenho muito esse respeito, assim, né, de quem veio antes também, saudar quem veio antes e quem tá agora, porque quem tá agora também teve influência de quem veio antes. Então tento trazer isso também. Não sei. Carolina, todo mundo é caidinho. Carolina, pelo cheiro que ela tem. Carolina, Carolina, Carolina. Primeiro que, assim, né, eu quis trazer essa referência também dos tempos, né, então eu trouxe tanto artistas ali da década de 90, né, todos os artistas do Norte, né, a grande maioria, né, dali do Norte, Pará principalmente. E aí quis fazer também, né, essa fusão ali de artistas atuais. Então também trouxe alguns artistas.
a Priscila Cobra, que é uma multiartista lá de Belém. O Lucas, que também é um artista atual lá de Belém. E essa diversidade mesmo dos gêneros, né? Eu sempre gosto quando eu vou pensar em algum set também, de quando eu abro, geralmente eu tenho esse costume de saudar quem veio antes. Então, o primeiro som também foi muito pensando nisso, né? Nessa ancestralidade também. E para fechar também pensei nisso, assim, né? Num som que fala muito desses territórios, das diversas populações que existem, tanto do norte quanto do Brasil mesmo ali, né? Trazendo as populações indígenas, né? Também como referência. E quis trazer mulheres também. Vocês vão ver aí que tem várias mulheres também no set. E para além disso, né, acho que a base dessa minha pesquisa, assim, principalmente é valorizar, né, dar mais visibilidade mesmo para os artistas do norte, né, que produzem muitas coisas, que é incrível e que a gente acaba não acessando, né? Ou acaba e, enfim, né, tem toda essa questão mesmo, né, do que tá no mainstream, sabe? Eu acho que hoje a gente tá num momento diferente. Acho que os artistas do norte têm ganhado muito espaço, né, e que assim, né, prossiga, mas acho que a gente ainda pode, né? E aí me incluo nessa luta de estar trazendo mais visibilidade, né, de estar aí. Baila, mambo, baila, cachaca praeira bonita. Olha, são vários, né? Eu falei que comecei a discotecar em 2018, mas assim, demorou muito pra eu me reconhecer, assim, conseguir falar, eu sou DJ, né? Então, rola muito isso e até hoje, assim. E eu converso com minhas parceiras, né? A gente faz várias conexões, né? Hoje a gente vê aí vários projetos de minas discotecando. E eu percebo que as falas são muito parecidas, né? Nesse sentido de que acho que a gente se cobra muito mais, né? Para um próprio processo aí de construção mesmo, né? De sociedade, nós mulheres a gente acaba se cobrando mais, né? A gente tem muito mais responsabilidade, sabe? E isso impacta muito, né? Então a gente não tem o mesmo tempo livre que os homens têm, por exemplo, para se dedicar à pesquisa, para se dedicar a aprimorar tecnicamente, né? Então a gente acaba tendo menos, assim, mas a cobrança é maior até, né? E eu sempre fico pensando assim, eu falo, cara, será que os DJs, homens, têm essa insegurança? Será que eles ficam nessa? Eu imagino que não, né? Porque é muito doido, assim, por mais que a gente, né, eu saiba que tenho propriedade e tal, mas vira e mexe, vem alguma coisa, ou alguém mesmo, né? São falas, né, de lugares que a gente vai tocar, e é alguém sempre querendo fazer, não, deixa que eu... Não, mas você sabe fazer isso? Né? Então, acho que tudo isso vai contribuindo, assim, para que a gente fique se questionando, né? Vai sempre se colocando nesse lugar de, nossa, mas será que eu sou boa mesmo? Né? E aí é um processo, tipo, uma luta constante, assim, de se reafirmar, né? De se colocar de que, tipo, não, né? Eu sei que pode deixar que eu vou chegar aqui, eu vou montar. Mas é isso, assim, acho que hoje ter mais mulheres na cena fortalece muito, assim, né? É muito importante, assim, a gente se ver nas outras manas, assim, ver que tá movimentando, né? Que a gente tá conseguindo ali aos poucos acessar, né? Ter mais espaço. Mas é isso, aí é um ambiente muito, muito masculino, assim, muito opressor também, né? Posso sofrer, que eu aqui me entregar. Me dá, porque amo só você. Quero ser teu sonho, ó linda princesa, vem. Diz que me ama. Quando eu tô em algum dia, assim, que vou tocar e que dá alguma coisa, né, alguma insegurança, alguma ansiedade ali, quando eu entro ali na pista, quando eu começo a tocar, passa tudo, assim, né? Então, acho que essa pra mim é a melhor parte, assim, de tipo, quando eu tô tocando,
vem um sentimento de realização muito forte, assim, é isso que me move, né? E aí, para além disso, é isso, ter outras pessoas ali junto te fortalecendo, né? Eu gosto muito de tocar em dupla, né, com mais pessoas, né? E tem o Aparaembolar, que é o projeto com a Kátia Flávia, que a gente pesquisa músicas do Norte, Nordeste, América Latina. E aí a gente tá com ele desde 2018, né? A gente toca ali tanto no vinil quanto no digital. E aí foi onde eu comecei. E aí tem o Latina Sonora também, que é um projeto que começou em 2020, justamente, né, com essas conexões, assim. O Latina Sonora é um projeto que ele reúne as culturas de sistema de som, né? Então, 2020 a gente fez o primeiro evento em Ribeirão Pires, né, lá na Fan House. E nesse evento específico, a ideia era que a gente trouxesse ali mais as referências do sound system, né, jamaicano, e das aparelhagens do Pará, né? E aí a gente teve artistas, né, daqui do ABC. Eu tô aqui, não vou falar o nome, senão vou esquecer, mas a gente teve as artistas do ABC e a gente deu muito certo, assim, porque eu tava em contato com uma DJ do Pará, a DJ Pedrita, e ela tava em São Paulo. Então casou, assim, ela veio em São Paulo para outro evento, e aí a gente conseguiu conciliar para ela participar também do Latinos, né? E aí colou ela, umas outras manas também, que vieram somar na apresentação dela. E aí é isso, foi um evento, assim, muito rico culturalmente, assim, né? Foi justamente, a ideia do Latinas é poder fazer essas trocas, né? Mesmo entre as culturas e ver as proximidades, né? E aí foi um evento que teve música, que teve dança, que teve a galera cantando. Foi bem da hora, assim. E aí a gente fez outro também, outra edição, em 2000... Olha, eu já até esquecendo. A gente fez mais 2 edições, também trazendo aí essas diversas culturas de sistema de som. Bom, eu sou formada em serviço social, né? Formada sou assistente social de formação. E aí trabalho, né, na área social, já passei por várias áreas, assim, já trabalhei na assistência social, já trabalhei com saúde mental e hoje eu tô atuando na cultura, né? Então eu tô num momento, assim, da minha vida que eu consegui, de certa forma, juntar, né, ali o social com a cultura, que era algo que eu já gostaria, né? Vinha já de um tempo que eu queria atuar na área da cultura também como assistente social. E aí hoje eu trabalho num projeto de música, que é o Projeto Guri. Eu fico acompanhando mais o projeto dentro de unidades da Fundação Casa. E aí, para além disso, eu, enfim, gosto de dançar. Hoje eu tô um pouco mais parada, assim, mas eu sempre gostei de fazer aula de dança, né? Tenho um contato com a dança, assim, que é vem muito da minha família, assim, né? Em contextos ali de lazer e tal. Minha família me influenciou muito, né? Nesse sentido da música. Não tem ninguém que é profissional, né? Que seguiu com isso. Mas eu sempre tive muito forte essas referências, né? Então, tipo, meu pai dançava break. Minha mãe também saía sempre das escolas de samba daqui de Mauá. Então, tive bastante essa referência, assim. E da dança, da música, então eu gosto muito de dançar também, né? Sempre que eu posso eu tô participando de algum curso, fazendo alguma oficina. E acho que é isso, eu acho que eu sou muito sagitariana mesmo, né? Tenho essa ânsia, né, de sempre conhecer coisas novas, conhecer culturas, conhecer pessoas. Eu acho que eu sou muito do coletivo mesmo, então eu sou, inclusive, eu preciso sempre fazer um movimento de também olhar para mim, de também olhar para as minhas questões, porque senão eu fico só me dou, né? Sou muito mesmo das relações, do coletivo. E acho que é isso. Esse corpo lindo que me faz sonhar, que me leva à loucura, ao delírio e ao prazer. Todo